Meus amigos, peçamos a Deus que não nos falte a ajuda espiritual de que precisamos para o nosso estudo. Hoje nós gostaríamos de falar um pouco a respeito de um tema muito controverso, muito discutido, e fazermos algumas explanações a respeito. O Brasil tem como a sua principal festa popular o Carnaval. Como consequência, ao externar-se a algo popular, vem, junto com essa externação, aqueles valores apreciáveis da criatura humana, como também valores humanos temerários. E como nós somos um mundo ainda primitivo, é fácil entender que esses valores temerários acabam apresentando-se em grande e maior quantidade que os valores apreciáveis, em função do mundo que nós vivemos, no seu ainda primitivismo. E é justo por isso que a comunidade espírita deve acautelar-se, ter um certo cuidado nessas épocas carnavalescas, pelas induções fortemente acompanhadas por espíritos de padrões vibratórios menores, que são os nossos irmãos. Não adiantaria, ou pouco adiantaria, o anátema contra o carnaval, festa mundana, que faz o nosso primitivismo alcançar uma exacerbação, que é o que nós vemos durante essas épocas. São os governantes e os governados dirigindo os seus passos de acordo com o interesse de cada um. É o luxo dos desfiles, as músicas populares rítmicas, são as fantasias, cores, luzes, que atraem, encantam, motivam. É a função física ou financeira dos dirigentes e participantes do carnaval, sem falarmos das parafernálias eletrônicas, tecnológicas, dos meios de comunicação, muito especial a televisão, que gravam som e imagem para retransmiti-los a todo o território nacional. Então, o carnaval hoje está na sala de visita de praticamente todas as casas a nível Brasil e, por que não dizer, vários países do exterior. Ao vivo, a cores, em real time. Então, meus amigos, tudo isso nos traz uma reflexão espírita. Como nós, espíritas, devemos ver tudo isso. Proporia uma questão para a nossa análise do assunto. Será que toda esse manancial de recursos, tempo, trabalho, dinheiro, milhões e milhões empregados no carnaval, eles não seriam melhor aplicados na direção da solução dos graves problemas que tem esta mesma coletividade que participa do carnaval?
não temos problemas? Se nós fizermos uma análise dos problemas brasileiros, nós ficaríamos à noite aqui falando. É o déficit de moradia, a saúde pública, na UTI entubada em estado terminal, a educação, Brasil afora, nós vemos as reportagens de escolas em situações misérrimas, para populações misérrimas. A segurança, não precisaríamos nem falar muito. Nós vivemos assustados. Uma dama não pode sair dirigindo um carro à noite sem alto risco de vida. Assisti, semana passada, uma entrevista com o juiz das execuções penais de Natal, no Rio Grande do Norte. E na entrevista ele se reportou a 4 processos envolvendo adolescentes que foram menores de idade, que foram detidos pela polícia em função de latrocídios, que é o assalto seguido de morte. E os 4 foram condenados, sendo que um deles disse ao juiz: eu não faço assalto seguido de morte. Eu atiro primeiro porque fica mais fácil o assalto com a vítima baleada. Um cinismo jurássico. E esse juiz, depois de ter aplicado as penas da lei a esses 4 infratores, não pôde enviá-los àquela instituição socioeducativa, que seria uma cópia da casa, casa de custódia aqui de São Paulo, que abriga os menores infratores, porque não havia vaga. Então, como não havia vaga, os rapazes, os menores, foram devolvidos à rua para continuarem assaltando, matando, por falta de vaga naquela instituição correcional. Mas, pequeno detalhe, lá em Natal, está se gastando milhões e milhões na construção de um novo estádio para a Copa de 2014. Aí eu não consigo entender. Chamo isso de inversão de valores. Então, problemas nós temos em cascata, e os mais graves que possam existir. Nós temos problema de segurança, nós temos problema de saúde, de educação, de moradia, e vai por aí afora. E aí o dinheiro é gasto em estádios de futebol para os eventos esportivos. Lembro, sem medo de errar, aquela expressão do imperador romano que diz que o povo quer pão e circo. Então não foi só naquela época que o povo queria pão e circo, continua querendo. Falo isso com grande respeito e me sinto no dever do ambiente espírita de fazermos esse tipo de comentário que achamos dos mais válidos. Nós não somos nem queremos ser a palmatória do mundo. Sabemos que devemos ter respeito pela opinião alheia, não há dúvida quanto a isso. Mas nós espíritas temos que ter uma posição, uma ideia formada a respeito do assunto para a diretriz das nossas vidas com acerto. Sabemos que devemos respeitar opiniões, que devemos querer o bem dessas pessoas, inclusive daqueles que promovem o carnaval. Com detalhe, desde que nós não participemos, não demos a nossa contribuição para esse estado de coisas, que eles aconteçam por conta e responsabilidade dos seus agentes, que não sejamos nós espíritas
a darmos a nossa contribuição. Há aqueles que defendem com vigor esses eventos. Nós respeitamos, mas temos uma opinião contrária. Porque se nós fôssemos um mundo feliz, um mundo em que todas as pessoas tivessem moradia perfeita, ganho perfeito, saúde perfeita, educação perfeita, poderíamos festejar e muito, mas não é assim. Nós somos um planeta pejado de problemas graves que precisam ser trabalhados antes das festas, dos folguedos, das fantasias, das ilusões do mundo. Se tivermos alguma dúvida, consultemos o Cristo. Será que Jesus participaria do carnaval? A resposta é óbvia. E ele é o nosso modelo espiritual. Espelhemos-nos em Jesus para tomarmos as nossas decisões. Meus amigos, em termos de evangelho, não há meio termo. É sim, sim, não, não. Nós não podemos ter um pé no evangelho e o outro no sambódromo. Nós temos que decidir o que queremos da vida. Nós, espíritas, não devemos dar a nossa contribuição a esse universo sob pena de assumirmos graves responsabilidades. Nós estamos comprometidos com ideais superiores e nós devemos dar a nossa exemplificação desses ideais, porque os nossos gestos, os nossos atos, eles falam muito mais alto que as nossas palavras. As pessoas veem mais o que fazemos do que ouvir o que dizemos. É por isso, meus amigos, que precisamos ter um grande cuidado nessas ocorrências. Várias vezes fomos consultados a respeito do funcionamento do centro espírita durante o período de carnaval. O centro espírita deve fechar ou deve funcionar durante o carnaval? Fala-se que há trabalhos sociais, como há pouco foi falado aqui aos amigos, que precisam andar, serem feitos, realizados. Há atendimentos espirituais. Meus amigos, é dramática a situação daqueles espíritos que, quando homens, conduziram mal suas vidas, e aqui chegam em extremo sofrimento, precisando de ajuda. Fechar porta a esses irmãos nossos é descaridade. Por isso que fechar ou funcionar o centro espírita durante o carnaval depende. Cada caso é um caso. Nós temos instituições espíritas que têm suas sedes em locais onde são feitos os trabalhos do carnaval. Torna-se inviável fisicamente fazer essas instituições funcionarem. Então, o nosso entendimento é que as instituições espíritas situadas em meio às avenidas, às praças, ruas do carnaval, elas devem cerrar as portas durante o carnaval. Funcionar até sexta e voltar a reabrir na quarta-feira. Há outras instituições que estão sediadas em bairros remotos, em locais distantes dos folguedos de carnaval. E aí não há nenhuma implicação, ela pode ter o seu funcionamento absolutamente normal. Mas há um meio termo. Aquelas instituições, como é o caso aqui do Amor e Paz,
que fica a meio termo, nem tão longe, nem tão perto do carnaval. E aí cabe ao dirigente, ao presidente da casa, destinar o trabalho segundo as necessidades dos frequentadores da casa e dos espíritos necessitados. Mesmo porque há atividades que não implicam em contatos diretos com a espiritualidade, como a biblioteca, a livraria, os trabalhos sociais, as palestras públicas. Elas não chegam a ser incomodadas por um carnaval que está distante, porque ele não é a porta. Então, esses trabalhos podem ser feitos, mas a espiritualidade nos desaconselha a não praticar atividades mediúnicas durante o período de carnaval. Essa é a recomendação espiritual. Os ambientes espirituais ficam profundamente perturbados com um todo, tornando o trabalho mediúnico temerário durante esse período. Compreendam ou não os amigos, os companheiros espíritas, mas podemos afiançar, garantidamente, de que o carnaval começa nas zonas inferiores da espiritualidade. Fui, certa feita, em desdobramento mediúnico, visitar uma cidade das chamadas zonas umbralinas e fiquei estarrecido com uma função de carnaval em meio àquela cidade. E os vigilantes daqueles povos primitivos daquela cidade faziam com que as pessoas deixassem quaisquer instrumentos que eram usados como armas. Geralmente eram como armas brancas. Elas eram colocadas num local reservado pelos vigilantes. E eles entravam naquele bloco de carnaval imenso. Milhares e milhares de espíritos gritando, cantando, dançando. E eu fiquei estarrecido com aquilo. Então, meus amigos, o carnaval começa nas zonas inferiores da espiritualidade. Durante esse período, milhares de espíritos perturbadores deixam essas regiões primitivas e se transferem para a esfera dos homens encarnados para estimular, ampliar, fazer com que o carnaval ganhe as suas dimensões esperadas por esses espíritos. Meus amigos, há quem defenda, mas eu pergunto, que utilidade tem o carnaval? Nós não estamos aqui num rasgo de temores ou de pruridos religiosos que nos fazem condenar uma festa pagã. Absolutamente. Nós respeitamos a opinião das pessoas. Se Deus respeita seus filhos, quem somos nós para não respeitar? As pessoas têm o direito de conduzir suas vidas como melhor acharem. E nós temos o dever de respeitar. Mas não dar o apoio, não participar, não tornar simpático aquilo que é temerário para os seus praticantes e para todos nós. O carnaval não serve de nada. Quando uma agremiação carnavalesca ganha um concurso, acontece na apuração que vimos agora, nessa última apuração das escolas de samba em São Paulo, é uma verdadeira guerra. É a baderna, é o soco, é o pontapé, é a destruição. Isso demonstra quem são as inteligências que conduzem esses atos, essas instituições. E aquela vitoriosa leva um troféu
que põe numa prateleira e fica lá pro resto da vida pegando poeira. Entretanto, foram gastos milhões e milhões, às vezes pessoas simples, que são obrigadas a arcar com as suas fantasias, gastam aquilo que não têm, endividam-se para fazer a sua fantasia, para desfilar no carnaval, para depois jogar tudo no lixo. Nós vimos o incêndio daqueles carros alegóricos, naquela apuração, mostrando os espíritos que conduzem essas mentes e que eles fiquem por lá. Não vamos nós, espíritas, convidar essas inteligências para a nossa intimidade. Respeitemo-los para que sejamos respeitados. Então, meus amigos, acha-se que o carnaval promove o turismo. Então, nós vamos praticar o nefasto para angariar os dólares do turista. É uma falta de coerência total. Nós devemos oferecer aos irmãos de outras nacionalidades expressões elevadas, superiores, grandiosas, para que o mundo se engrandeça. E não podemos endossar práticas desse jaez, lamentavelmente. Então, meus amigos, mantermos distância para termos a nossa consciência em paz. E quando nós vemos os resultados desses eventos, são as lutas ferozes pelos prêmios naquelas competições, como temos visto. São a droga, o álcool, o sexo livre sem responsabilidade. Causa-nos assombro vermos a tranquilidade da nudez de mulheres jovens e belas em danças sodômicas e eróticas, oferecendo imagens ao mundo positivamente lamentáveis. Então, meus queridos amigos, nós respeitamos o mundo lá fora, mas lembramos que nós começamos, nós espíritas, uma caminhada com o Cristo. Então é por tudo isso que nós temos que ter uma opinião firme do que queremos. O Evangelho, a figura do Cristo, para nós espíritas, não são mais aqueles ídolos para serem aplaudidos, festejados, para que através de louvaminhas e bajulações venhamos a ter vantagens espirituais, celestiais. Nós aprendemos com Jesus que o Evangelho é uma lição de vida. Destina-se a transformar os nossos espíritos, o nosso caráter em pessoas melhores, para que possamos deixar, entre aspas, de sermos os pichadores do mundo para sermos as faleiras espirituais do amanhã. As escolas espirituais superiores nos aguardam, mas nós temos que chegar a esses patamares superiores com a nossa alma recuperada do nosso passado de primitivismo, de selvageria. Então, meus queridos amigos, nós temos um grande respeito, uma grande consideração por aqueles que não pensam como nós. Mas se nós já fizemos a nossa iniciação espírita, temos que estar no sim, sim, não, não com o Evangelho. Não cabe a nós uma dupla face, termos, em certos momentos, uma vocação de espiritualidade e outra de bestialidade. Temos que saber o caminho desejado. Esse nosso mundo parece feito de veredas estranhas
onde pululam doentes alucinados. Controlemos-nos, confiemos no Cristo, entreguemos-nos às esferas da luz para que eles nos inspirem uma conduta elevada, sóbria, compatível com as nossas consciências. Para nós espíritas, o céu, entre aspas, que o céu e o inferno não são lugares físicos, são estados de alma. Para que o nosso céu seja conquistado não mais por louvores e votos, por aplausos ao Cristo, mas sim por uma reforma íntima profunda, em que aproveitamos todos os ensejos para praticar o bem, o amor ao próximo, seguindo as instruções, as inspirações que Jesus nos trouxe. Nós pedimos vênia, pedimos desculpas para aqueles que não pensam como nós, que acham que o mundo deve ser isso que está aí. E nós vemos as consequências gravíssimas de um mundo sem o Cristo, de um mundo entregue às materialidades humanas. O que nós vemos na nossa sociedade? Uma degradação que nos causa pesar. Nós vemos as esferas daqueles que tomam decisões públicas, o que fazem para o nosso grande pesar. A imprensa está aí noticiando isso todos os dias. Tanto a imprensa escrita como televisada, nos trazendo informações que nos deixam entristecidos. E o problema não é só no território brasileiro, é um problema universal. Todo o planeta sofre influências nefastas. Então, nos cabe a nós, cristãos autênticos, aqueles que fazem de Jesus a sua inspiração, que procuram. Somos seres profundamente imperfeitos, reconhecemos, mas desejamos acertar. Mas estudamos o Evangelho não para tecer louvores à letra morta das tradições religiosas, mas para a nossa reforma interior, para que sejamos hoje melhores do que fomos ontem e melhores ainda no futuro próximo. Então, meus amigos, nós precisamos ter uma opinião firmada, uma opinião respeitosa, de tolerância, mas que não sejamos nós a levarmos a nossa contribuição a todo esse quadro que nós vemos, que lamentavelmente custa uma fortuna aos cofres públicos, sem um aproveitamento real. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine e nos conforte o coração. Muito obrigado.